Boa noite a todas e a todos. Então, estamos aqui com os nossos convidados e, como sempre, trazendo convidadas ilustres, convidadas renomadas, convidadas que sempre têm muito a dizer e muito a acrescentar. Então, muito obrigada a todas e a todos por estarem entrando e aí, consequentemente, nós estarmos conversando sobre a nossa temática de hoje, que trata justamente sobre o provimento da ostentação para a advocacia. Olá, querida Raíssa. Tive a oportunidade de conhecer presencialmente, muito mais linda presencialmente. Já conhecia aqui das redes sociais, já conhecia pelo nome, né, pela forma de atuação, porque é uma advogada muito militante, é uma advogada que faz o seu nome no dia a dia e que está aí constantemente brigando também e buscando cada vez mais o fortalecimento da vez e da voz das advogadas, das mulheres na advocacia. Então, eu particularmente, né, me sinto muito honrada, me sinto muito lisonjeada de estar com você mais uma vez. Já estiveste conosco lá na Faculdade Pitágoras, né, uma palestra riquíssima sobre exame e o estágio. Então, eu fico novamente muito agradecida por você ter aceito esse convite de estar aqui conversando conosco sobre esse tema que eu particularmente acho muito importante, porque eu mesma tenho muitas dúvidas, não é, em relação a esse tema. E aí eu queria lhe apresentar, não é? Eu sei que você dispensa apresentações, mas tem pessoas aqui de outros estados. Acabei de ver a minha querida amiga Joana, trabalha em Foco, outra advogada militante, aguerrida, não é? A Raíssa Mota Ribeiro, advogada, docente, presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem da OAB Piauí, membro da ANACRIM, especialista em Direito da Seguridade Social, Direito Público, MBA em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário e Gestão Pública Municipal, é o mini currículo, e a qual eu tenho a honra, não é, de chamar aí de amiga, não é? Então, seja muito bem-vinda, Eu acho que é o querida maior ponto Raíssa. de referência no meu currículo é ter uma amiga como você. Acredito que seja excelente. Muito obrigada pelas saudações iniciais, professora Silvia Sampaio. É sempre uma alegria estar com você. Então, Raíssa, olha, esse provimento, ele trouxe uma série de dúvidas, né, conforme eu coloquei. Então, o exercício da advocacia em si já traz, por si só, uma série de direitos, mas de forma mais individualizada, deveres, não é? Porque estar na advocacia estar dentro de uma representatividade junto à sociedade num primeiro momento, né? Porque nós temos um papel muito importante perante a sociedade, porque nós temos uma condição de estarmos salvaguardando direitos de pessoas que estariam em situação de fragilidade e está gerando uma discussão relacionada ao agir, não é, do advogado. E aí eu pedi até que você me selecionasse alguns pontos para que a gente tratasse, e o primeiro seria justamente esse: o marketing jurídico, segundo o provimento 2005 de 2021, passou por diversas restrições. Qual você considera mais prejudicial? Boa noite aos presentes. Vi aqui que ingressaram alguns colegas, doutora Samanta. Um abraço aos demais. E o que eu considero maior espanto, até conversei isso com a Jéssica Tuani, uma outra colega,
é que esse provimento, professora Silvia, foi aprovado dia 15 de julho de 2021. Ele já tem algum tempo de aprovação e só passou-se a discutir sobre esse provimento de uns 30 dias para cá, ou seja, aonde estávamos, o que estávamos fazendo quando esse provimento foi aprovado. É uma crítica que eu não poderia deixar de mencionar, porque atingiu de forma frontal o exercício profissional da advocacia, da docência e de atividades de consultoria estrangeiras e consultorias correlatas. Aonde estávamos? É um assunto que impacta em caráter nacional o exercício da advocacia e passou de forma sorrateira, que se tivesse uma consulta à classe em âmbito nacional, poderia ter sido melhor elaborado. E não houve uma quesitação a um critério que eu considero crucial, mais prejudicial, que é o critério de ostentação. Porque o artigo 6º apresenta o conceito, apresenta o termo, mas não traz uma conceituação do que seria essa ostentação. E isso é algo que eu considero prejudicial para o exercício da advocacia. Nós estamos em um cenário de redes sociais, de propagandas em massa, impulsionamento de publicações, e isso, em meias palavras, é essencial, porque aproxima o jovem advogado daquele advogado mais experiente, mas quando não utilizado de forma proporcional, afasta, diminui o mercado para esse jovem advogado. Não tem como se imaginar no Brasil o cenário como é, por exemplo, como são feitos nos Estados Unidos. As propagandas lá são em massa, tem outdoor, tem as bancas patrocinam transporte coletivo, enfim, eles trabalham de uma forma bem mais agressiva no marketing. Não é a realidade na advocacia brasileira, nós trabalhamos mais no cunho técnico, educacional e informativo, mostrando a importância de contratar um advogado e sempre utilizando desse caráter informativo. Por que eu considero o parágrafo único do artigo 6º mais prejudicial? Porque ele diz da seguinte forma: fica vedado em qualquer publicidade a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão, como o uso de veículos, imagens, viagens, hospedagens e bens de consumo, bem como a menção a promessas de resultados ou utilização de casos concretos para a oferta de atuação profissional. Gente, como é que um dentista divulga o seu trabalho? Como é que um médico divulga o seu trabalho? Como é? É mostrando artigos, que é o que o advogado faz. Ele faz a divulgação de artigos científicos, blogs, portais, dando entrevista. E como é que eu não vou retratar isso na minha rede social? Fica muito díspare. Não há um critério para isso. Esse parágrafo ele fala relativo ou não da profissão. E eu posso ser advogada, mas também posso ter uma outra atividade que me possibilite a ter um determinado patamar de vida, e eu vou ter que simular uma realidade que não é existente na minha vida. Eu acredito que quando você pondera o exercício profissional, eu não posso limitar a esfera individual. Eu não posso precarizar esse exercício profissional. Eu não posso desvalorizar, eu não posso diminuir a categoria. Que isso, inclusive, é o que prevê o artigo 7º, que fala sobre a questão de que é indispensável a preservação do prestígio da atividade educacional. Eu quero registrar aqui o salve a Alagoas, para a minha amiga, presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem, doutora Tassiana, que ontem eu fiz uma live maravilhosa com ela sobre
o estágio exame de ordem, ela que é percussora, nossa líder nata no exame de ordem, um cheiro, xodó do meu coração, Michele Amorim, Nayane Gomes e outros que estão aqui presentes. Então, eu não consigo conceber onde é que a OAB, por meio de provimento, pode tratar da minha vida privada. Não consigo conceber. É errado eu mostrar as minhas conquistas profissionais? Eu ter o meu primeiro carro? Vai ser errado? O jovem advogado, quando comprar seu primeiro carro, ele não vai poder mostrar que é fruto do seu trabalho? Porque eu parei para analisar e fiquei pensando. Um casal que ganha a média de um salário mínimo, ter um carro avaliado em 45, 50 mil, pode ser uma ostentação para ele. Sim. Uma pessoa, um empresário que fatura 500 mil reais por mês, ter um carro de 200 mil, é ostentação? Não é. Então... E ambos, quando mostrarem esse veículo, quem vai sofrer por ostentação? O casal ou o empresário? Porque o patamar, o padrão de valores não coincidem. Então, é uma medida muito subjetiva. É muito do subjetivo. Que... Exatamente. Então, isso causa uma insegurança no exercício. É muito do que a gente vê mesmo. Se me permite, é uma observação, Raíssa, é muito do que a gente vê na prática da advocacia trabalhista, né? Porque, assim, eu vou puxar aqui um pouco para mim, porque é a minha área, né? A advocacia trabalhista. Então, lógico que existe a legislação, né, trabalhista, CLT, Constituição, leis específicas, mas cada caso, e aí também aproveitando que você fez uma menção, quero fazer a querida Carolina Irata, procuradora do trabalho, lá de Campinas, que entrou aí também e passou um cheiro. Então, assim, é muito subjetivo porque entra muito dentro do caso a ser apresentado. Então, como parametrizar, não essa questão? O que poderia ser entendido realmente como ostentação, dentro de cada realidade? Porque, assim, as realidades, elas são realmente distintas, elas são distintas em razão de diversos critérios, em razão da sua... Lógico que nós estamos aqui dentro dessa análise relacionada à advocacia, mas nós sabemos que existem diversas realidades, a nível de estado, e dentro de estado a nível de município, e também dentro de indicações das atuações. O jovem advogado, conforme você bem colocou, e aí como essa live vai ficar registrada, vai ficar gravada tanto no meu Instagram, como eu também agora estou deixando no meu canal no YouTube, eu queria que você deixasse também esclarecido aí o que viria a ser esse jovem advogado, porque assim... existem distinções, quando a gente vai analisar, de repente, esse jovem advogado aí também pode ser uma pessoa que vai estar ingressando na advocacia já numa banca especializada, Ele já tenha tido outra formação profissional e exatamente. Então, são patamares distintos. Exatamente. Eu tenho alunos... alunos do curso de Direito, que eles já são médicos, enfermeiros, eu tenho um aluno que ela é doutora e é enfermeira, então existem diversas situações a serem analisadas de uma forma individualizada, né? Exatamente. Aí eu só queria que você fizesse essa pontuação. O critério de ser jovem advogado, professora Silvia, é ter no mínimo 3 anos de atuação, no máximo 3 anos de atuação. É o que é considerado jovem advogado para o Conselho Federal e na própria legislação. Então, perfeito. Só para poder esclarecer essa questão de critério, de tempo de advocacia.
Mas até hoje eu me considero jovem advogada. Estamos em constante aprendizado. Você é, sim, com certeza. Então, Raíssa, e aí, perfeitas suas colocações, realmente, é preciso que seja analisado. Eu me pergunto muito quando a gente está analisando legislações, onde nós estávamos que não vimos isso. E aí a gente parte para esse segundo ponto. Em uma leitura do artigo 2º, temos a apresentação de alguns conceitos: marketing jurídico, marketing de conteúdo jurídico, publicidade, publicidade profissional, publicidade de conteúdos jurídicos, publicidade ativa, publicidade passiva e captação de clientela. Você pode nos apresentar de forma sucinta os conceitos e sua aplicabilidade? Tem que ser sucinto mesmo, porque foram diversos conceitos trazidos aqui, não é? Isso mesmo. Bem, o que é o marketing jurídico hoje? Ele, em contexto amplo, ele vai ser destinado a profissionais da área jurídica para implantar estratégias avançadas e planejadas para alcançar o cotidiano da advocacia. E existe também o marketing de conteúdos jurídicos, que esse não é tão versado somente para os profissionais. Há também jornalistas, comunicadores sociais, que fazem a divulgação desse conteúdo jurídico, que é voltada a informar o público em geral. Há essa diferenciação dentro do próprio provimento. Nós temos exemplos de plataforma, até mesmo você. Você faz o marketing jurídico, professora Silvia, porque você divulga a sua atuação, assim como eu também faço, assim como a nossa estagiária aqui presente, do estágio da Mira, a Cândida Georgiane, também faz a rotina dos acadêmicos de direito, que sempre colocando alguma dica de estágio, alguma dica da universidade, de TCC, enfim. Trazem dicas do cotidiano do exercício e você também faz essa dica do conteúdo jurídico pelo Jornal do Advogado, e eu também faço no Jurispi, que é nosso parceiro, Davi Pacheco, a quem eu mando um abraço e registro presença também aqui na nossa live. E outro termo que eu também acho muito interessante, que foi apresentado o conceito, foi a questão da publicidade, que é muito ligada à questão de informações, perfil de pessoas que serão atingidas, ideias, serviços, produtos, aquilo que eu quero atingir com esse marketing. O meio de atingir é pela publicidade, é pela estratégia. E dentro da publicidade, o provimento traz a diferenciação entre a publicidade profissional e a publicidade de conteúdos jurídicos, que a publicidade profissional é voltada para quê? É o exercício da atividade em si, tanto de forma institucional, por meio de palestras, por meio de entrevistas concedidas em nome da representação. Por exemplo, eu faço essa publicidade profissional quando estou representando a comissão de estágio e exame de ordem, quando falo sobre as temáticas nas instituições de ensino, nas instituições nas associações, porque é voltada ao meu exercício profissional. A questão de publicidade de conteúdo jurídico é a divulgação destinada ao público externo. Um outro exemplo que eu irei trazer aqui é o nosso blogger Diário do Criminalista, que faz uma publicidade de conteúdo jurídico que é destinado à questão de divulgar informações a toda a sociedade e aos colegas advogados no exercício da advocacia criminal no Piauí. E ele é pioneiro, professora Silvia, nessa iniciativa aqui no Piauí. Deixo registrada a presença deles aqui em nossa live. Outro ponto que é interessante ser observado ainda dentro dessa publicidade é a diferenciação entre a publicidade ativa e passiva. Porque essa publicidade profissional e a de conteúdo jurídico, ela vai atingir determinadas pessoas. A ativa, ela atinge um número indeterminado.
mesmo que as pessoas tenham ou não buscado no Google, ou no Juiz Brasil, ou enfim, nas redes sociais, aquela publicidade irá atingi-los. A publicidade passiva é quando você define em palavras-chave um determinado núcleo de personas. E isso acaba aqui refletindo na questão do conceito de aceitação prévia, de querer ou não receber aquele tipo de publicação. Aí é onde entra a questão de observar os parâmetros do Jus Brasil, de outros sites que trazem essas informações. É aquele site que aparece, ficou em dúvida? Contrate um advogado. Esse tipo de publicidade que você consegue enxergar e observar se estão dentro do parâmetro ou não desse provimento. E isso eu vou deixar de dica para quem estiver assistindo, acompanhar após a leitura, se esses sites cumprem ou não. Aí vocês trazem o feedback aqui para a professora Silvia e para mim também. E no YouTube, né? Já que essa live vai ficar disponível. Boa noite, professor Rick Jadson. Sempre um prazer tê-lo presente em nossa live. Grande contador, um grande percussor da contabilidade piauiense. Prazer tê-lo em nossa live. E um outro ponto, Silvia, que eu acredito que seja válido pontuar é a captação de clientela por meio do marketing. Era algo que faltava ser tratado no provimento. É permitido, sim, a utilização desse marketing, mas fica vedada a utilização desse marketing para fim exclusivo de captação de clientela indireta. Por quê? Porque eu não posso utilizar de artifícios de vender uma facilidade inexistente. E, honestamente, isso não é nenhuma novidade. Porque em Paris acontece aquela propaganda de rádio, em leilões, nos festejos, algumas placas pelo meio da cidade, então aqueles cavaletes, façam uma revisional prática no seu carro, em francês. Eu estou traduzindo para o português, porque isso aqui no Brasil não acontece. Só acontece fora, totalmente distante da nossa realidade. Então, só mudou porque agora nós temos uma preceituação no âmbito digital também. Mas o conceito é o mesmo. Então, é algo que vocês devem observar, são essa questão dos preceitos de não ter uma sedução do cliente para uma mentira, uma malversação dessa publicidade, desse marketing para levar o cliente ao erro ou a aventuras jurídicas despiciendas. É basicamente isso. Perfeito, perfeito. Realmente precisa, não é, aclarar, não é? Porque, assim, traz uma série de conceitos, não é? Marketing jurídico, marketing de conteúdo jurídico, publicidade profissional, publicidade de conteúdos e publicidade ativa e passiva. Realmente, assim, daria para confundir, não é? Assim, a pessoa, a comunidade, não é? Leiga como um todo. E, por que não dizer também, confundir o jovem advogado aí, no sentido de ele entender o que é que ele poderia e o que ele não poderia fazer, no sentido de estar ferindo, né, o código de ética aí da advocacia. Então vamos aqui ao terceiro ponto. Olha, está passando tão rápido que a gente nem nota, né? Observamos nas mídias sociais a disponibilização de trechos de sustentações orais e audiências, e como ficou após o provimento 2005-2021. Inclusive, Raíssa, com várias situações de misoginia, né? Sim. Se me permite aí o à parte. Sim, quando a gente está falando aí dessa disponibilização de trechos de audiências, ficou muito mais evidente, muito mais caracterizado o tanto que as mulheres sofrem, seja no exercício, não é, da profissão em si, não é, na busca da sua efetividade na advocacia,
como também, não é, na condição de parte no processo. Mas aí é com você. Bem, o artigo 4º traz essa temática sobre a questão da utilização, por isso que eu achei importante pontuar essa questão do conceito do marketing jurídico e de publicidade ativa e passiva. Por quê? Porque há a permissão da utilização desse marketing de conteúdo jurídico, mas ela faz uma ressalva, desde que não seja imbuído da mercantilização e captação de clientelas e emprego excessivo de recursos financeiros sobre isso. É permitida essa utilização de anúncios pagos ou não, nos moldes do artigo 40 do Código de Ética e Disciplina, respeitados os limites e preceitos éticos, de que não haja uma autopromoção pessoal, que não haja uma indução e captação de clientela direta, de que não coloque uma ostentação, por isso que eu ainda acho que deveria haver uma maior discussão sobre o parágrafo único do artigo 6º, nós deveríamos discutir um pouco melhor do que seria esse conceito de ostentação, porque hoje eu me sinto muito receosa de disponibilizar trechos de audiência que eu participo, vedada a questão daquelas audiências que guardam o segredo de justiça, tanto que eu passei a não divulgar trechos de audiência que eu participo, ressalvada a questão de estudo de laboratório, quando eu vou definir alguma técnica, algum estudo voltado mais para docência mesmo, estudo de caso. Eu passei a ser mais receosa e cautelosa para gravar, por exemplo, trechos de sustentações orais minhas, em júri também, que antes eu gravava do início ao fim. Não passou a ser vedado, não é vedado. Só que eu tenho que observar até que ponto isso pode ser um direcionamento e captação de clientela, até que ponto isso pode ser considerado nessa disponibilização de texto. E é interessante apresentar o parágrafo 2º, que diz a seguinte forma, eu acho até interessante fazer a leitura do próprio parágrafo 2º para trazer logo de forma bem técnica o que é que ele preceitua. Na divulgação da imagem, vídeo ou áudio contendo atuação profissional, inclusive em audiências e sustentações orais, em processos judiciais e administrativos, não alcançados por segredo de justiça, serão respeitados o sigilo e a dignidade profissional, sendo vedada a referência ou menção a decisões judiciais e resultados de qualquer natureza obtidas em procedimentos que patrocina ou participa de alguma forma, ressalvada a hipótese de manifestação espontânea em caso coberto pela mídia. Gente, isso já existia. Por exemplo, quando alguns docentes vão tratar de determinados casos em que os mesmos já atuaram, esses casos, em sua grande maioria, já estavam acobertados de mídia social, já eram de amplo conhecimento da mídia. Então, isso assegurava que o profissional pudesse destacar essa atuação. Inclusive, alguns advogados são convidados para debater em congressos profissionais sobre casos de grande repercussão, porque há o conteúdo científico e técnico para isso. Porque a defesa, o exercício da defesa profissional daquele advogado, em eventuais casos que geram grande repercussão, o legitimam para tratar sobre aquela temática. Então, você tem que observar isso. O que eu não posso é direcionar assim, nessa sustentação oral, é claro e evidente a minha atuação profissional em X processos, com número Y de resultados, me legitimam para estar aqui. Se eu disser que eu sou a melhor advogada do país em atuação X, isso vai estar violando. Mas se eu mencionar em atuação do caso X, de ampla repercussão profissional, isso entra o critério de ser ou não de ampla repercussão na mídia. Eu utilizei a aplicação do conceito tal, apresentado pela teoria X. Isso sim é válido.
Isso pode ser feito porque há um caráter técnico informativo. Eu não posso dizer que eu sou advogada boa mãe em área X e que tenho 100% de êxito nas minhas demandas, porque isso gera uma captação, isso gera uma utilização de direcionamento, mercantilização do meu exercício profissional. Eu não posso. Eu posso utilizar de dizer, olha, eu tenho expertise em área X, Y ou Z, tanto que quando você vai estruturar, você vai observar sites dos escritórios em que são disponibilizados os serviços advocatícios, nós temos que expor as nossas áreas de atuação, qual é a formação profissional do corpo docente e do corpo profissional, que é muito válido, bancas utilizarem desse currículo docente também, porque valida a autoridade nos temas, e isso é permitido, desde que não extrapole e gere uma captação de clientela ou emprego excessivo dos recursos financeiros. Isso pode ser feito, não extrapolado esse limite ético. Então, eu acho que tudo que extrapole a mercantilização, que gera uma captação de clientela, ou uso excessivo de recursos financeiros, deva ser evitado. Eu via muito nas minhas redes sociais posts dizendo assim, mais uma liminar concedida, vídeos. Isso fere, isso gera um direcionamento. Se eu fosse postar X liminares que eu ganho por mês ou por dia, eu ficaria muito insegura de ser representada profissionalmente. Porque qual é o critério, qual é a lógica? Então, eu acho que o jovem advogado, o advogado mais experiente, porque a violação de preceitos éticos e profissionais, infelizmente, não está restrito só à jovem advocacia. Sim. E é o maior índice de incidência por desconhecimento mesmo, indício de profissão, mas aí cabe cada institucional, cabe a cada seccional buscar qualificar e também ao profissional buscar essa qualificação por meio do curso de iniciação à advocacia, cursos específicos sobre marketing jurídico. Semanas atrás, a doutora Ticiane trouxe um profissional que fala sobre marketing jurídico, me deu vários insights, me deu até uma certa segurança, professora Silvia, de como atuar, porque eu estava num ponto que não estava postando quase mais nada, porque eu comecei a ler, aí você vai ficando muito insegura, porque eu não quero violar o meu código profissional. Sim, eu quero exercer a advocacia dentro dos parâmetros éticos e disciplinares. Eu concordo. E isso tem que ser desconstruído, eu tenho que observar o que pode ser feito ou não. Então, é uma temática que deve ser estudada. O marketing jurídico é uma realidade, a advocacia não tem como fugir disso. Não tem. E sem contar, Raíssa, que bem ou mal, eu sei que, logicamente, nós ainda estamos vivendo esse momento pandêmico, mas a pandemia, ela fez com que nós saltássemos no tempo, não é? A própria forma, não é, de atuação em todos os contextos, não é? Até essa própria forma de exteriorizar conhecimento que está sendo utilizado agora nas redes sociais. Quase todo profissional, outro dia eu estava conversando com a minha psicóloga, né, a Zila, e aí ela estava dizendo, olha, eu não consigo, não é, gostar dessa forma de ter que fazer essa publicidade, não é, da minha atuação profissional. Eu sei que a gente está falando aqui da advocacia, mas assim, fica caracterizado, fica quase que uma condição recorrente o fato de você hoje ser profissional estaria automaticamente condicionado a você ter uma rede social onde você divulgue isso daí, não é? E de certa forma, para o profissional do advogado, eu sei que isso que eu vou falar também é um senso comum, não é? Mas o senso comum indica, não é, que
para que esse profissional seja um profissional bem-sucedido, ele tivesse que ostentar, não é? Assim, isso é um senso comum da advocacia, não é? De ser relacionado. Eu já fui professora de introdução ao estudo do direito, e quando a gente está lá naqueles inícios e a gente vai estudar, por exemplo, as formas, não é, de implicação na sociedade, e a gente vê, né, a moral, o costume, né, as próprias normas jurídicas. Então, quando a gente vai fazer essa análise aí, então, na advocacia estava muito interrelacional, né? O Sim. fato de, para ele ser um bom profissional, né, assim, a sociedade entender que você, que eu, você, nós somos bons profissionais, precisaria haver essa ostentação, não é? De ter um bom escritório, não é? De ter um bom carro. E aí, com essa divulgação das mídias sociais, automaticamente você buscar demonstrar que existiria uma possível riqueza, não é, por trás, não é, da sua condição pessoal e profissional. Quero deixar aí também registrada a presença da querida advogada, brilhante advogada de Salvador, minha amiga Paula Pires, né? E também a diretoria do INSEP, né, do Instituto de Mulheres Contadoras aí do estado do Piauí, que entraram aí, fizeram a referência, inclusive a você, Raíssa. Quero registrar um abraço, falando em contadoras, a Eronildes, que é uma contadora brilhante e conte sempre com essa boa relação entre a advocacia e a classe de contadores, né? Somos muitos, temos muito em comum. A luta pela Exato. Nossa valorização profissional e crescimento, né? É uma realidade que não está adstrita somente à nossa profissão, ao marketing jurídico. O marketing jurídico veio para ficar. E nós devemos utilizar como ferramenta de trabalho. Nós não precisamos ser escravos disso. Eu não posso ser escravo daquilo que me é posto. Quando comecei minha advocacia, Silvia, eu não tinha carro. Eu andava na minha moto tranquila lá em Campo Maior, trabalhando. E não tenho a menor vergonha disso. Iniciei a minha advocacia andando de coletiva aqui em Teresina. Quando atingi os meus primeiros honorários de êxito na advocacia previdenciária, que foi a área que eu iniciei, tive a graça de ter o meu primeiro carro. Vivo única e exclusivamente da advocacia. E assim, cada conquista deve ser celebrada, até para estimular os acadêmicos que também estão nesse caminho a buscarem. Só que eu tenho muita ressalva quando eu vou divulgar algo, uma conquista, porque as pessoas podem fazer a leitura de que você só atingirá o sucesso profissional quando você passar a utilizar marcas de roupa X, quando você tiver um apartamento Y, um carro tal. Não, gente. Sucesso é você ser realizado em vários aspectos, de realizar sonhos pessoais, ter qualidade de vida. A pandemia veio muito para ensinar isso, de que não se resume a dinheiro. Dinheiro não compra saúde. Não compra. A pandemia mostrou isso, gente, que você pode ter recursos financeiros ilimitados, mas também pode não ter, e ambos tomarão a vacina do mesmo jeito, ambos ficarão sem leito do mesmo jeito, e é uma realidade. Então, não é a roupa que te define, não é o carro que te define, não é nada disso que te define. Mas você deve observar também a questão de buscar fazer o seu melhor dentro das suas possibilidades. Eu não tenho a autopiedade, é algo que eu não prego na minha vida, de autopiedade, de síndrome do tadinho. Eu não acho que isso gere crescimento na vida de ninguém. Você, para ser bom profissional, você precisa ser. E também estar preparado quando for procurado. Eu não me permito utilizar determinadas vestimentas.
eu tenho o hábito de fazer sustentação oral e fazer audiências de toga. Eu me sinto mais confortável, porque eu já não gosto muito de utilizar blazer, mas eu me sinto muito bem de toga, tanto que eu sempre procuro utilizar a minha toga para sustentação, para tribunal do júri, que é a minha maior militância na área criminal, e tenho minhas parcerias em outras áreas. E eu sempre observo isso, do que eu posso oferecer de melhor dentro das minhas possibilidades para o meu exercício profissional. É muito bom você conquistar um espaço digno para o exercício profissional, um espaço amplo de trabalho para você, para os seus advogados empregados ou sócios, e para você poder receber o seu cliente com dignidade. Mas eu repito, não vai ser isso que vai definir a sua competência. Não vai ser isso que vai fidelizar o seu cliente. O que vai fidelizar o seu cliente é a sua autoridade no tema. É o seu network. É a sua competência. E isso vai trazer como resultado a construção, o retorno financeiro, que lá irá gerar o benefício de poder investir na estrutura profissional, no seu local de trabalho. Eu celebro até uma xícara que eu compro, gente. Porque eu sei o valor dessa xícara para mim. Eu sei o valor de uma lâmpada, de uma luminária, do que for dentro do meu escritório. Porque foi com muito suor. Não foi nada de graça, não. Não vem nada de graça para a vida, não. Então, tenham em mente que a advocacia é plantação. Não é algo que vai dar um boom. Tem gente que consegue dar um boom e tá tudo certo, tá tudo bem. Mas também tem gente que é uma construção, que vai aos poucos. E tá tudo bem também. Exatamente. O importante é você seguir com dignidade. Perfeito, perfeito. Não, seu depoimento foi espetacular. Eu iria, inclusive, pedir que você fizesse, né, esse depoimento, porque, como eu lhe disse, Raíssa, eu lhe conheci justamente pela sua militância. Então, percebamos que é possível, sim, haver a construção de um espaço, não é? Basta que você se torne realmente autoridade no assunto, autoridade no tema. Eu sou ainda uma das pessoas crentes que nós podemos sim crescer através do estudo, né? Através da sua dedicação, do seu compromisso, da sua competência técnica, não é? De buscar, juntamente com a ética, não é? Abrir o seu próprio espaço, abrir o seu caminho. E é como você colocou, há pessoas que vão dar aquele boom explosivo e crescer, vai, e ótimo. E há pessoas que vão demorar, sim, também sim, e está bom do mesmo jeito. Olhe, para não tomar muito mais do seu tempo, eu queria só finalizar aqui as perguntas, não é, que foram separadas. Sim. E quanto à utilização do Google Ads, não é, anúncios pagos ou não, qual é a sua opinião a respeito disso? Bem, o estatuto, o provimento permite, e também está previsto no artigo 40, essa questão de meios de divulgação, é permitida essa questão de anúncios pagos ou não. Só que é vedado? Aparição em rankings, nós somos o melhor do país, aquela questão de mercantilizar e uso excessivo do poder econômico, e uma captação de clientela agressiva. Só é vedado em relação a isso. Mas eu posso ter o Google Ads, é uma realidade para a advocacia. Hoje temos que usar, temos que mostrar do que tratamos, mas dentro dos parâmetros legais. Dentro do que está previsto, já estava previsto no Código de Ética e Disciplina, e agora foi regulamentado pelo provimento. E Raíssa, e a nossa vinculação, nós duas aqui, vinculação da advocacia com o exercício do magistério, o provimento, ele trouxe algo nesse sentido? Trouxe sim, trouxe o artigo 8º, em que é feita a ressalva em relação ao magistério, porque não tem como dissociar a docência da advocacia, porque ele apresenta que
não há uma permissão para vincular, por exemplo, o meu exercício profissional de advogada com empresária, meu exercício profissional de advogada como contador ou profissional da saúde. Mas não há como dissociar, e é essa a ressalva feita, entre a docência e o magistério. Então, antes eu ficava até em dúvida se eu tinha que ter duas redes sociais específicas, uma para a docência e a outra para a advocacia. Eu ficava até um pouco confusa de como trazer alguns temas para a discussão. Então, isso me deixou mais confortável de trazer alguns julgados para discussões acadêmicas, falar sobre os desafios da advocacia, falar sobre a questão do exame de ordem enquanto presidente e também enquanto docente. Então, são muitas ressalvas que eu tinha e com essa regulamentação no artigo 8º, eu fico mais confortável para trazer no dia a dia para os alunos e alunas que me seguem tanto no Instagram e agora também no YouTube, que eu vou, na próxima semana, trazer o nosso quadro Com Café Eu Me Expresso com 2 episódios. E logo, logo terei o prazer de entrevistá-la no nosso Com Café Eu Me Expresso. Já deixo aqui o convite feito. Como vai ser ao vivo, fica mais difícil de recusar. Não, nem se preocupe não. Para mim é um prazer estar com você. Conforme eu coloquei no início, você é uma das profissionais que entrou no meu rol aí de admiração, não é? Como mulher, como advogada, não é? Como professora, não é? Que está sempre buscando aí trilhar pelo caminho do conhecimento e no exercício mesmo também, e de uma forma mais específica, da advocacia, que você, para mim, é uma das grandes referências, das grandes representações. Com todo respeito, com todo respeito às colegas que vêm aí com grandes nomes, não é? Mas para mim, Raíssa, você é uma das grandes referências, não é? Pelo seu perfil, pela sua construção, não é? Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito na minha, mas eu gosto muito de observar. Então, a minha observação em relação a você é essa, não é? De uma condição retilínea. Eu acho isso muito, muito bonito e muito necessário. E Raíssa, o Basílio, ele começou a escrever aqui, eu não sei se ele ainda está na live, mas ele começou, fui até buscar. Ele botou processo judicial eletrônico. O que significa você? A sigla é PJE, para me deixar mais atônito. Então ele começou aqui, a já dar o desafio já está sendo cumprido. Exatamente. Então, eu não sei se ele ainda está aí. E aí, só para fechar, Raíssa, eu até lhe disse, porque é uma pergunta que os meus alunos fazem muito e que eu também tenho dúvida. A questão que hoje nós até já me disseram, né? Porque eu tenho algumas pessoas que sempre conversam comigo sobre redes sociais, sobre mídias. E aí, a famosa dancinha, não é? Que hoje está aí bem presente. A famosa dancinha, os TikToks, como que isso é visto, não é? Assim, pelo provimento, pelo marketing jurídico, como você também, Raíssa, vê isso daí? Olha, as dancinhas do TikTok, né, do app vizinho. Aqui no Instagram nós temos os Reels. Em termos de marketing, eu vou dar minha opinião pela parte do marketing. Sim. E pelo exercício prático e pelo que traz o provimento. Sim. Em relação ao alcance de Reels, TikTok, ele é altíssimo. Você consegue atingir um público indeterminado. E como advogada, o que eu acho? Eu acho que você só faz algo se isso lhe deixa confortável. Você não deve fazer aquilo que não vai à sua essência, porque demonstra artificialidade. Se você é artificial, você não passa seu conteúdo, você não passa nada. Então as pessoas percebem que aquilo não é você. Então não tem como eu fazer um Reels ou um TikTok se eu não estou confortável fazendo.
Tem várias pessoas que fazem, que conseguem transmitir o conteúdo com muita naturalidade, sem descumprir o artigo 7º, que considerando que é indispensável a preservação do prestígio da advocacia. Então, se eu não me afasto desse cumprimento, desse prestígio, beleza fazer reels, beleza fazer TikTok. Agora, se eu faço algo artificial, algo que as pessoas percebem que não sou eu acho que eu vou perder muito mais com isso do que ganhar. Por exemplo, eu atuo na área criminal. Eu, Raíssa, não me sinto confortável de fazer dancinha de temáticas como violência doméstica, como tribunal do júri. Mas isso sou eu, Raíssa. Já tem outros profissionais que conseguem. E tá tudo certo, eles conseguiram a escolha dele. Eu não sou vocacionada para isso. Eu gosto de fazer dancinha de TikTok, eu não faço. É tipo passando raiva no PJE, levando um chá de cadeira, esperando um despacho. Brincadeiras do cotidiano. Por quê? Sim. Porque a minha persona, as pessoas que seguem o meu Instagram são acadêmicos, são pessoas que querem ver o meu cotidiano. Eu não tenho o objetivo de trazer muito conteúdo nessas redes sociais. Os conteúdos eu prefiro trazer em artigo científico, em publicação no Jus Brasil, em outras mídias, porque é a minha persona. Eu também exerço a docência em pós-graduação e brevemente estarei ingressando na graduação por uma questão de separação, de encerrar o meu período na comissão de estágio e exame de ordem com muita tranquilidade, muita serenidade. Eu busquei exercer esse período afastado da sala de aula em graduação, mas em 2022 eu irei ingressar na graduação. E então, assim, não é o meu estilo, mas vejo algumas colegas que fazem esse tipo de conteúdo. E eu acho que vai muito dessa questão de aceitação em fazer e se sentir confortável. Se é ridículo, se não é ridículo, depende muito do conceito de quem vai receber a mensagem, o que aquele ouvinte que eu direcionei aquele conteúdo espera. Eu sou muito receosa dessa questão de copy, de como escrever, de como se posicionar, porque nem tudo que é posto como fórmula certa de sucesso é real para a minha advocacia, é real para o meu profissional. Então, eu acho que vai muito do critério do profissional se sentir bem fazendo aquilo. É basicamente isso. Eu ratifico, concordo com você em gênero, número e grau, né? Concordo plenamente. E eu queria também só fazer uma referência, não sei se ela ainda está aí, a Gabriela Gábia, que é do Rede Delas Trabalhista, que é um projeto muito, muito bonito, não é? Que também dá vez e voz às advogadas. Ela é de São Paulo, já me convidou aí para participar algumas vezes. E aí, obrigada por ter entrado aí, Gabriela. Não poderia não fazer referência à sua pessoa, né? Então, advocacia feminina presente em todas as áreas. Exatamente. Então, fiquei muito feliz com isso. Raíssa, olha, sempre um prazer lhe ouvir, não é? Sempre um prazer aprender com você. Tenho certeza que será primeira muito de bem muitas. sucedida. Primeira de muitas, então tenho certeza que será muito bem sucedida na graduação, assim como na pós-graduação. Tudo que você se coloca a fazer sempre faz com muito esmero, não é? Porque existe compromisso, existe dedicação, existe competência. Obrigada, então eu quero Silvia. reforçar aí, não é? Então, obrigada aí pelo conteúdo, não é? Conteúdo com responsabilidade. Ontem até quando eu lhe convidei justamente porque sabia da sua expertise, o que não foi diferente para mim falar com você ontem à noite, você dizer, não, estou estudando. Então, assim, isso só demonstra mesmo para mim, só ratifica, não é? É o que eu trouxe em relação a você, né? Da sua dedicação. E eu acredito muito nisso. Quem tem essa real dedicação, com certeza, sempre tem êxito, não é? E são aquelas pessoas que vão poder dormir, não é, com tranquilidade. Eu concordo, Basílio. Paulo, né? Concordo, Paulo. Uma ostentação, né? Demonstrar tanto saber.
concordo plenamente com você, né? A Raíssa tem isso, ela ostenta no saber, na competência, mas também na humildade, né? Na forma também leve, simples, não é, de estar transmitindo conhecimento. Então, ó, gratidão, né? Gratidão. Obrigada Fica pelas palavras. Contem sempre comigo, os presentes na live. Estou sempre disponível para ajudar. Não teria como eu não me preparar para fazer uma live com a professora Silvia. Eu poderia passar vergonha ao vivo, né? Então eu teria que evitar isso. E sempre que precisar, Silvia, conte comigo. Sou sua fã também. Melhor coisa que tem é essa rede de amizade. Fomos apresentadas pela grande amiga em comum, Socorrinho Barreto, que é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho muito maravilhosa. carinho e deferência. E agradeço o espaço e a oportunidade. Conte sempre comigo. Uma boa noite para todos aqui presentes. Boa noite. E aí essa live vai tanto para o Instagram como vai para o YouTube também, tá? Pois Perfeito. cheiro grande e obrigada a todos. Boa noite, a todas e todos. Boa noite. Ai, tchau, feliz dia do professor. Para nós. Feliz dia do professor. Tchau, gente. Prazer estar com vocês.